palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Por que será que os padres estão usando a cor vermelha hoje? Santa Águeda, Virgem e Mártir. Viveu no século III, sob a perseguição do imperador Décio. Ela foi uma mulher piedosa, de família nobre, consagrou-se a Deus, consagrou-se como virgem. Um rapaz que desejava se casar com ela, mas como ela já havia se consagrado, negou esta possibilidade. Dizia que amava tanto, mas não sei se amava, porque ele a denunciou, porque ela era cristã, e naquela época eram perseguidos, e assim foi o seu martírio, por essa denúncia. Mas ela se manteve firme na fé, não deixou de dizer do seu amor a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao Santo Espírito. Por isso usamos a cor vermelha, que lembra o sangue dos mártires, daqueles que plantaram a fé. Para você e eu estarmos aqui hoje, muitos já passaram. Só aqui nesta igreja, por exemplo, quantos que já nem estão entre nós já passaram por aqui. A fé, meus irmãos, é um dom. E hoje o Evangelho nos fala da importância da fé. Aliás, finalzinho do Evangelho, diz o autor sagrado, Jesus ficou admirado de ver a falta de fé do povo lá da sua terra. A cena é conhecida. Jesus foi à sinagoga e ele estava pregando. As pessoas estavam admiradas com a sabedoria do que ele dizia, mas como é que pode ser? Da onde que vem esses ensinamentos? Nunca tinham ouvido uma palavra com tanta unção e sabiam dos milagres que Jesus operava, mas de repente começaram a perceber que ele era dali mesmo, não é o filho do carpinteiro, não é um de nós, e ficaram escandalizados. E Jesus diz que não é bem recebido na sua terra, profeta. Não conseguiu fazer milagres ali, apenas algumas curas. E depois Jesus seguiu o seu caminho. Esta é a palavra que vamos meditar rapidamente agora. Primeiro, admiravam Jesus no início. A pergunta que eu faço é a seguinte: basta admirar Jesus? Basta admirar as coisas de Deus? Que beleza a natureza, que beleza isso, como é bonito aquilo. Basta a admiração? Não. Precisamos dar um passo a mais na adesão a Cristo. A admiração só não sustenta a fé de ninguém, porque é distante. Tanto é verdade que eles admiravam, e logo em seguida, quando perceberam que Jesus era um deles, ficaram meio assim escandalizados. Não é o filho do carpinteiro? Essa mania que nós temos do outro, ou daquilo que o outro tem, que seja melhor que o nosso. A outra cidade é melhor, aquele outro médico é melhor, aquele outro advogado é melhor, o padre lá não sei de onde é melhor, o marido da outra é mais bonito que o meu, a esposa do outro é melhor.
cozinha é melhor, tudo é melhor do que outro. O pai daquela moça é melhor que meu pai. A sua mãe, que beleza que é a sua mãe. Eu queria que a sua mãe fosse a minha mãe. Sempre a gente quer, às vezes, a coisa que fica do outro. Não valorizamos aquilo que é nosso. O amigo, parece que invejamos até a amizade ou as amizades de outros. Você já viu que tem gente assim? Ciúme até da amizade dos outros. A pessoa não consegue perceber a riqueza dos dons que Deus deu a ela e das pessoas que estão próximas. Não pôde fazer milagres, apenas curou algumas pessoas. Você percebe a diferença disso? Fazer milagre e curar? Então é diferente a cura do milagre? Eu explico de um jeito bem simples. O milagre é algo extraordinário, impossível, de uma maneira total. A cura é o retomar de algo que já existia. Um exemplo clássico, fácil, a cegueira. Tem gente que nasce cego, não tem nem um globo ocular, tem um olho, tem um buraco. Se essa pessoa passa a ver, e lhe aparecem os olhos, isso é um milagre. Mas se por doença essa pessoa vai perdendo a visão devagarinho, mas tem todos os nervos ópticos, essa pessoa recupera, ela é curada, retoma aquilo que ela já tinha. Não deixa de ser um fato extraordinário, mas é uma recuperação. Agora, quando passa a existir algo que nem seria possível, mesmo numa cura, se é dado por impossível aquela recuperação. Assim Jesus fez algumas curas, mas não operou grandes milagres, porque ele se espantou do quê? Da falta de fé. Quero falar sobre isso. O que causa a falta de fé? O que você acha que causa a falta de fé? Você já teve falta de fé alguma vez na sua vida? Quem que já teve falta de fé alguma vez aqui na vida, levante a mão. Deixa o padre levantar, que eu sou que tenho coragem. Mas teve gente que não levantou. Será? Graças a Deus. Ou não escutou direito o que eu falei. A falta de fé. Às vezes a gente dá uma deslizada e falta um pouquinho de confiança. Então, o que causa? E o que isso faz na sua vida? O que destrói na sua vida? Marcos capítulo 9, versículo 14. Um pai desesperado, que tinha um filho epilético e também que sofria ataques do demônio, tinha rodeado tudo quanto é lugar, procurando a cura para esse menino. Não conseguiu. Quando chegou perto de Jesus, que sabia que Jesus era um grande homem, um grande profeta, enfim, ele chega e diz assim: se podes fazer alguma coisa, tem piedade, ajuda-nos. Olha a frase do homem, desespero. Se podes, se o senhor puder fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu estava no fim. A resposta de Jesus é linda. Jesus diz assim: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. Está vendo o risco que nós corremos quando nós deixamos a fé nos faltar? Também o medo. Se você não perde o medo de assumir a falta de fé diante de Jesus, não há cura. Esse homem não teve vergonha. Ele falou: se o senhor puder, como dizer, eu não sei se o senhor pode ou não, mas se o senhor puder. E Jesus curou dois: o pai que não tinha fé,
meio duvidoso, e o filho epilético com ataque demoníaco. Foram duas curas. Um homem foi restaurado na fé. Se podes, não. Quem tem fé, tudo pode, tudo é possível. Marcos capítulo 4, versículo 40. Preocupação e medo. Os discípulos estão no barco, as ondas estão altas, eles estão com medo, inseguros, preocupados. Qual a diferença da palavra preocupado e do medo? Preocupar-se, você se ocupa com uma coisa antes. O medo já é uma coisa iminente, está no seu olho, olho a olho, está na tua frente, já é agora. Os discípulos não estão preocupados com a onda que está enorme, eles estão com medo de morrer. E Jesus diz assim: por que vocês são tão tímidos? Não tendes fé? Que tamanho é a sua fé? Me chama a atenção esse termo. Por que são tímidos? Por que somos tímidos às vezes para crer, para nos dispor diante de Deus? Somos tão sem vergonhinha às vezes para tanta coisa, mas na hora de acreditarmos no poder absoluto de Deus, nós somos tímidos. Vai falar que você nunca fez um pedido na oração. Ah, meu Deus, eu vou pedir um negocinho aqui para o Senhor, mas não estou com muita fé. Não, o Senhor me perdoa, mas se der certo aí, o Senhor não der me ajudar, quando vê, pá, acontece. Meu Deus, nem tinha pedido direito. Que vergonha. Somos tímidos. Tá certo que a hora nossa não é a hora de Deus, aquela história toda que nós já sabemos, que nós pedimos na hora errada, pedimos coisas egoisticamente, às vezes não é uma coisa honesta, né? Pede, mas está pedindo uma coisa ruim, logicamente, isso aí não é uma graça que vai vir de Deus. Cuidado que pode ter interferência de outro aí. No livro do Gênesis, capítulo 12, encontramos Abraão com a fé provada. Ele também teve medo, colocou Sara no meio das suas histórias para poder também chegar numa terra desconhecida. Ficou inseguro em relação à fé, mas foi um homem provado. Mas muita coisa que ele sofreu foi porque ele mesmo plantou. Ele mesmo plantou. A fé, meus irmãos, cresce à medida que é testada. Você acha que a sua fé está pequena? Pode ter certeza que você está no momento de provação da sua fé. A fé é provada de muitas formas. Quando estamos sozinhos em absoluto, aí que nós mostramos quem realmente nós somos. Quem conhece você mesmo é você e Deus. Talvez um ou outro saiba de verdade quem você é, quem eu sou, mas é ali a solidão da sua pessoa diante de Deus, o cerne, aquilo que você é mesmo. Às vezes nem a esposa, nem o filho, nem a namorada, o namorado, o pai, a mãe sabe direito, porque é uma história, é uma vida com algumas páginas coladas. Padre, meu livro, né? Minha vida é um livro aberto. Aí a gente brinca com algumas páginas coladas. Se você está com quase todas, que bom, que bênção. As páginas coladas são as mágoas, as coisas ruins, os pecados que vão grudando ali, não deixa a nossa vida livre. Quando Deus promete os fins, Ele também providencia os meios. Se for uma causa boa, se for uma coisa boa, se for uma coisa que Deus abençoou, pode ter certeza que você vai alcançar. Essa é a certeza da fé, porque se Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel. Agora, que jeito que nós entramos nesses projetos, nessas escolhas que nós fazemos, é aí que está o problema. Não temos muito discernimento também nas escolhas do que queremos, não queremos, vamos muito no ímpeto, e
achamos que do jeito que nós estamos, Deus tem que abençoar e consertar, porque por isso, calma aí, a natureza se predispõe à graça, a natureza colabora para que a graça de Deus possa agir. Se você não colabora com nada também, aí é difícil, porque Deus respeita a nossa liberdade. Não há atalhos para a santidade. É uma estrada, meu irmão, minha irmã, é uma estrada. Essa é a nossa estrada. Você dá uma saidinha para cá, para lá e não chega em lugar nenhum. Com muito custo, volta para a estrada que tem que ser. Tem uns que ficam parados no atalho 20 anos, 30 anos, que para nós é muito, na eternidade não é nada. Mas dá o que fazer para voltar. Quando volta, que retoma, às vezes por uma outra fraqueza, pega outro atalho de novo. Por isso que tem gente que às vezes chega no final desta vida mortal completamente sem sentido. Assusta. Nossa, mas já passou por isso na minha vida? Lembra daquele senhorzinho que eu lembro, que eu sempre gosto de contar? Tinha mais de 90 anos que eu atendi no leito de morte, cego pela doença que ele tinha, ficou cego. E eu perguntei para ele qual a lição de uma vida tão bonita, tão longa. E ele deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Olha, padre, eu lutei para viver e esqueci. Para sobreviver, esqueci de viver. Eu lutei para sobreviver, para criar os meus filhos e esqueci de viver. E ele falou isso para mim porque ele não tinha feito nem a primeira comunhão. Quando eu perguntei se ele queria comungar, ele falou: comungar? Aquele negocinho branquinho, negocinho, a hóstia, eu não sabia nem falar, hóstia. Eu falei: é, a hóstia, santo, o corpo de Cristo, o senhor nunca recebeu? Ele falou: não. Ah, morava na roça, passou da hora, não sei o que, criei meus filhos. Eu falei: então o senhor nem foi crismado, nem recebeu comunhão, nunca confessou? Eu falei: não, vergonha, eu sou católico. Chorava. Leite. O senhor quer receber a comunhão? Quero, não, nunca confessei. Ah, mas o senhor confessa aqui agora. Eu não sei que jeito que é. Eu falei: não, ajuda o senhor. O senhor quer que chame os filhos depois para fazer uma oração? Ele falou: mas não tem filho nenhum aqui. Eu falei: mas aqui é a casa de quem? E esse povo não está aqui. Eu moro aqui de favor nessa casa. O senhor não tem filho? Tem 7 filhos. O senhor não está falando que lutou para sobreviver, para cuidar desses filhos? Pois é. E não tinha nenhum ali para cuidar do pai cego, morando de favor numa casa. Nem a religião que ele amava, ele viveu tanto quanto queria para poder dar comida para esse povo. E agora estava morrendo sozinho ali, naquela cama, sem ninguém da família perto dele. Lutei para sobreviver e esqueci de viver. E ainda foi abandonado. Meus irmãos, a fé daquele homem, esse homem comungou-se a vida inteira na dor, no desprezo e no descaso desses filhos. Praticamente foi batizado novamente ali pelas lágrimas de um olho que nem enxergava mais. E Deus honrou esse homem com certeza. Assim são nossas histórias. Não há atalhos para a santidade. A nossa fé falha, mas Deus não falha. Por isso que quem entra no caminho de Deus pode ter firmeza que Deus está consigo. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, diz o Salmo. Não tenha dúvida disso. Vou terminar dizendo o que a falta de fé pode causar numa pessoa. Primeiro, nos faz parar. Simplesmente para. Tudo. Deixa de conquistar aquilo que com a ajuda de Deus poderia conquistar. Na vida espiritual, na vida profissional, familiar. Para. A pessoa que não tem fé, ela fica estagnada e deixa de conquistar maravilhas.
Mas quando você é cheio de fé, de esperança, de confiança, você vai. Fica amarrado porque a fulana falou não sei o quê, porque o seu cunhado não sei o quê, porque... é tudo coisas miúdas. Falta de fé produz contaminação naqueles que estão perto. Lá no livro dos Números, capítulo 12, 13, a gente vê como que contamina a influência boa e ruim também. A falta de fé contamina uma casa, uma família. Se a pessoa deixar, ela vai sendo contaminada. É a famosa maçã podre dentro da caixa, vai passando para os outros. A falta de fé produz desespero, enxerga a dificuldade maior do que ela parece, maior do que ela é. Pode ver, a pessoa desesperada tem uma ponta de falta de fé. Desespero, mas o mundo vai acabar. A pessoa é do tamanho do problema dela. Uma vez fizemos uma dinâmica, pegava uma folha branca, uma sala assim com várias pessoas, pega uma caneta, põe um pontinho preto bem no meio da folha branca. O que vocês estão vendo aqui? Um pontinho preto. Falou, uma folha branca com um pontinho preto no meio. Porque a gente viu o tardo ponto, o defeito, o ruim, a ruindade. E a folha branca enorme, toda feliz, não. Por que a gente vê a desgraça? Por que Deus não está olhando para mim e esquece os 20 anos de vida, os 40 anos de vida, o tanto de bênção que Deus já colocou? Não, é agora, é esse emprego que eu não estou achando, é a minha mãe que está não sei o quê. É esse momento que eu vejo. E o resto da folha, não sei como por um milagre, desaparece da minha frente. Falta de fé. Falta de fé, porque a fé nos faz enxergar longe, longe. A falta de fé produz murmuração. Presta atenção, quem já está quase derretendo, respira. O Espírito Santo vai agora dar uma brisa aqui, você vai refrescar. Aí vai, respira. Murmuração. Sabe o que é murmuração? Vitamina do diabo. Todo dia reclama. Já viu gente assim? Não aguento. Nossa, calor, credo, já tem que trabalhar. Nossa, porque meu pai, nossa, mas esse patrão, nossa, esse serviço. Todo dia, murmuração em cima de murmuração. Vitamina do diabo, porque toda pessoa que murmura, ela acaba com a própria fé. Porque ela atrai, ela chama. Quando você faz oração, você não chama por Deus? Meu Deus, vem meu auxílio, meu Pai me ajude, ilumine meu caminho. Você não está chamando? E o outro está murmurando, vida, não sei o quê, pronto, está feita a desgraça. Daqui a pouco ainda, como diz o Buda, dá um tupicão, ainda cai, ainda vai pôr a culpa, né? É assim? Murmuração. Se você é assim, por favor, dá uma maneirada. E se você conhece alguém assim, procure ajudar. Quando a gente deixa de murmurar, a graça de Deus, ela vem de forma avassaladora e ilumina o nosso caminho. Faz a experiência que você vai ver. Para de reclamar, para de falar mal de não sei quem, para de ficar pegando no pé do ciclano. Dá espaço para a graça de Deus. A falta de fé produz rebeldia, teimosia, medo, descontrole emocional. A pessoa é violenta, xinga, bate, quebra. A falta de fé produz essas inseguranças todas. E, por fim, a cegueira espiritual. Quem não tem fé não enxerga longe, vê no máximo pertinho de si, porque a fé nos faz ver ao longe. 3 tipos de fé. Qual que é a sua? Tem a fé histórica, a fé intelectual e a fé do coração mesmo, verdadeira. A fé histórica, você crê que Deus existe, tudo bonitinho, belezinha, vai na igreja. Tiago, capítulo 2, versículo 19. O demônio também crê. Então, está empatado.
Se você só crê em Deus, tem empatado com o demônio, não tem nada mais que ele. O demônio crê, sabe que Deus existe, sabe que ele tem força. É a fé histórica. A fé intelectual passa só pela razão, os fatos, a história, Jesus histórico, a presença. Eu constato pela argumentação, mas nós sabemos que o importante, como diz Romanos capítulo 10, é a fé que vem do coração, a fé que salva. Lembra de Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 37, quando aquele eunuco convertido por Filipe, ele fala assim: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Olha que coisa imediata. O homem se converteu ao ouvir a palavra, o coração dele foi tocado, ele falou: eu quero batismo, eu creio nesse Cristo, o que impede de eu ser batizado? A gente não vai na missa, vai milhões de anos, e novena, e vai, e aquela coisa, na hora do vamos ver, parece que não tem, pega. Então, a fé que vem do coração, ela vem pela misericórdia. A fé é dom, viu? Peça fé, peça. Senhor, conceda esse dom. E alimente pela oração a sua fé. Tem uma frase que eu gosto, diz assim: a derrota vem de olhar para trás, a distração de olhar em volta, o desânimo de olhar para baixo, e a libertação de olhar para o alto. Olhos fixos no Senhor. Carta aos Hebreus. Corramos com perseverança o certame que nos é proposto. Correr com perseverança significa o quê? Correr mantendo o ritmo. O ritmo. A fé tem ritmo. A religião tem um ritmo. A bondade tem um ritmo. Quando cai o ritmo, você cai. Na hora que entra o pecado, são os atalhos. Olhos fixos no Senhor. Não deixe que as coisas se segurem, prendam você. Tenha o seu objetivo claro em Jesus Cristo. Crer para ver e não ver para crer. Você tem que acreditar para depois você enxergar. Mas a gente tem mania contrária. A gente quer pôr a mão primeiro e depois. Primeiro, creia no coração, aceite Jesus no seu coração, a verdade da palavra. Pode deixar que o resto ele faz, ele abre os seus olhos. Mas enquanto a gente não dispõe, não acontece nada. Porque o nosso medo é dispor, é deixar que Deus opere. Todo mundo tem medo disso, porque nós somos amarrados em nós mesmos. Mas quando a gente fala: Senhor, pode tomar conta. Eu seguro as rédeas, mas está nas suas mãos, Senhor. Muita gente aqui já deve ter feito experiência disso e sabe o que eu estou falando. Os livres é que constroem a história. As pessoas livres e as pessoas que têm fé, esses marcam a história. Os outros passam e a gente enterra. Vai enterrando, vai morrendo, vai enterrando. Mas os livres constroem, marcam, deixam marcas nos corações. São pessoas que nós admiramos, mas que também nós amamos. Não basta admirar, é importante amar. Porque quando você ama, você já fez a adesão àquela pessoa ou àquela doutrina, no caso aqui, a Jesus Cristo. Eu sempre falo e repito para terminar de duas virtudes que eu gosto muito, que é a humildade e a determinação. Pessoa humilde e determinada. A humildade e determinação são frutos da fé. A pessoa que tem fé